Oiê, Maria Vasconcelos aqui. Hoje eu vim falar um pouquinho a respeito de frutas. Sempre que eu abro a caixinha de perguntas lá no Instagram, é comum dúvidas surgirem principalmente a respeito do consumo da quantidade de frutas, né? As pessoas sempre me perguntam: Maria, banana é low carb? Maria, e a laranja? Maria, e o suco de morango? E o suco não sei de quê, né? Então, assim, essas dúvidas a respeito de fruta, elas são muito comuns, né? Principalmente quando a gente entra na estratégia low carb ou na estratégia cetogênica. E eu queria falar de uma maneira mais aprofundada com vocês aqui hoje a respeito disso. Bom, algumas coisas a gente precisa levar em consideração, tá? A estratégia low carb é uma estratégia nutricional onde a gente faz a contagem de carboidratos líquidos ao longo de um dia inteiro, tá? Então a gente faz a contagem de carboidratos ao longo de um dia, tá? Não existe, então, um alimento que seja low carb. A gente não pode falar dessa forma, tá? Então, assim, não existe um alimento que é low carb. Por exemplo, você pode fazer low carb com brigadeiro. A gente consegue colocar o brigadeiro aí para você consumir durante o dia, de maneira que não extrapole aí a tua ingesta, ou a quantidade de carboidrato que você come durante o dia inteiro, entende? É saudável? É interessante? Já é outra conversa, mas a gente consegue fazer. Então, partindo desse princípio de que não existe alimento low carb, né, que low carb é a estratégia nutricional que a gente conta os carboidratos ao longo do dia inteiro, aí já fica mais fácil da gente entender, tá? Bom, e aí o que acontece com a questão das frutas? Frutas é uma guloseima da natureza. Fruta é rica em um açúcar chamado frutose, que em excesso vai atrapalhar o nosso processo de emagrecimento, tá? Desde que esse seja o teu objetivo. Se teu objetivo também for controle de diabetes, ou esteatose hepática, ou enfim, qualquer outra doença crônica, a gente precisa também controlar a quantidade de carboidratos consumidos ao longo do dia, tá? Então é importante, é interessante a gente se preocupar com o consumo de frutas também. Mas ao mesmo tempo, gente, é pra gente ter bom senso, tá? Fruta não é para ser demonizada, não é para você ter medo de fruta, é apenas para você ter cuidado com o consumo de frutas para não extrapolar a quantidade de carboidratos que você consome ao longo de um dia, tá bem? E uma coisa que eu gosto muito de frisar as pessoas perguntam, né, vêm me perguntar também, quantas bananas ao longo de um dia pode comer? Quantas maçãs? Quantos copos de suco de laranja, né? Mas ninguém vira para mim e pergunta assim: Maria, quantos pães francês eu posso comer com margarina? Ou quantos chocolates eu posso comer daquela caixa que eu acabei de abrir? Ou quantos biscoitinho, bolachinha recheada eu posso comer? Ninguém pergunta isso. E, no entanto, se entopem de comer biscoito recheado, balinha, chocolate, né? Pão francês. Eu tenho uma conhecida minha que ela me contou outro dia que ela comia 3 pães francês todo dia no café da manhã, né? Botava ali com margarina, com queijo, com presunto, botava na chapa e comia facilmente 3 pães. Mas quando entrou na estratégia low carb, quando resolveu mudar o estilo de vida, ela passou a se preocupar com a quantidade de frutas. Mas você entende que a preocupação com o consumo de fruta ele tem que ser só desse ponto voltado para o emagrecimento? Você entende o que eu tô falando aqui? Tá sendo claro? Mas enfim, então assim, gente, não tem que demonizar fruta, não é para você ter medo de consumir, é apenas para você ter cuidado com o consumo, de modo que não extrapole a quantidade de carboidratos ao longo de um dia. Porém, fruta é um alimento natural, é repleto de nutrientes, de vitaminas, de sais minerais que o nosso corpo, que o nosso metabolismo precisa, né? Esses nutrientes são o alimento, o combustível, como eu sempre falo, para o nosso corpo, para as nossas células, tá? A gente não tem como ter saúde, vitalidade, energia, se a gente não estiver bem nutrido, se nós não estivermos bem nutridos, né? Então, a base da nossa dieta tem que ser comida de verdade, né? Que eu bato nessa tecla, eu digo, repito várias e várias vezes. Comida de verdade. O que é comida de verdade? Tudo aquilo que é natural, todos os vegetais e todas as frutas, entende? Então, assim, fruta é uma guloseima da natureza que é pra gente consumir com parcimônia, tá bem?
justamente para a gente não pesar a mão, não errar a mão nessa questão aí do consumo de carboidratos, de frutose. E aí entra uma coisa muito interessante que a gente tem que levar em consideração também. Fruta é pra gente comer in natura. In natura. O que significa isso? É a frutinha natural, tá? Então, por exemplo, a maçã, a laranja, uma ameixa, pra gente comer a fruta inteira. Não é pra gente chupar, por exemplo, a laranja e jogar o bagaço fora, tá? Quando a gente tá dispensando o bagaço da laranja, a gente tá dispensando as fibras, né? Que as fibras são essenciais pra gente também. E a gente está consumindo muita frutose, né? Então a gente está consumindo a fruta sem a fibra. Bom, e aí o que acontece? Acontece uma coisa muito interessante em relação às frutas desidratadas. Bom, quando eu consumo a fruta inteira, eu estou consumindo a fruta com todos os nutrientes presentes ali, com a frutose também e com as fibras. Então, dificilmente eu vou pesar a mão nesse consumo de frutas, né? Eu posso comer 2 maçãs, né? Mas é difícil alguém comer 3 maçãs de uma única vez, né? 3 bananas de uma única vez. É difícil comer, por exemplo, 3 ameixas, entende? Isso quando a fruta tá in natura, ela tem um volume maior por conta da água presente nela, né? Diferente de uma fruta desidratada. Quando eu consumo uma fruta desidratada, ela perdeu o volume, então ela fica pequenininha e fica extremamente doce, extremamente palatável, gostosa. E aí facilmente a gente erra a mão e come várias. Exemplo, uva passa, damasco, ameixa, abacaxi desidratado, maçã, qualquer fruta desidratada, ela perdeu grande parte dos nutrientes dela e perdeu toda a água, né? E ali só vai estar concentrado a frutose, o açúcar. Você entende que é açúcar demais para você consumir? Então, assim, cuidado com fruta desidratada, tá bem? De novo, significa que é para eu demonizar, para eu ter medo? Não, não é. Então, por exemplo, como que eu faço e como que eu indico para você fazer? Usa a frutinha para dar um tchan num preparo, numa salada, numa receitinha, né? Não é para você ficar usando e abusando todo dia. Porque assim, do ponto de vista de emagrecimento, não é muito vantajoso eu tirar, por exemplo, um alimento que eleva a minha glicemia, que eleva a minha insulina, como é o caso de um biscoito, de um pão, e me entupir de fruta, ou me entupir de fruta desidratada. Outro dia uma pessoa virou para mim e falou assim: Maria, eu como cerca de 1 xícara de uva passa e um punhado assim de uma mão bem cheia de castanha no lanche da tarde, tá ok? Eu falei: não, pelo amor de Deus, não tá. Você tá consumindo açúcar demais. Tua glicemia tá indo lá em cima. Junto vai a insulina, a gente tem um pico de glicemia, tem um pico de insulina junto, e insulina alta a gente sabe que atrapalha nosso emagrecimento, né? E aí, tadinha, ela falou: mas eu não sabia. Então, é isso que você precisa saber, precisa levar em consideração. A fruta desidratada tem muito açúcar, perdeu volume, então a gente come várias, né? Presta atenção quantas ameixas desidratadas você consegue comer. Várias. Quantas uva passa? Facilmente você come 1 xícara de uva passa ou 2 se deixar, né? Bom, então, a mesma coisa com o damasco. Lembrei do damasco aqui também, que é delicioso, né? Então, assim, é pra gente dar uma beliscada. Não é pra gente se entupir de fruta desidratada também, entende? Bom, e aí outra dúvida que é a respeito dos sucos de fruta, né? O que acontece? A mesma coisa. Quando eu consumo uma fruta, né, in natura, eu tô consumindo a fruta inteira com os nutrientes, com a frutose, com as fibras, com sais minerais e aquelas vitaminas que estão presentes ali, que são essenciais para o meu metabolismo. E quando eu faço um suco de fruta, eu facilmente uso várias frutas. Por exemplo, quando eu faço um suco de laranja, de 300 ml, média, a gente usa cerca de 6 laranjas ali. E facilmente a gente toma 2, 3 copos de suco, porque é doce, é gostoso, é saboroso. Você entende que a gente pesa a mão? E você entende que é açúcar demais, que é frutose demais pra gente consumir? Entende? A mesma coisa acontece com o suco de goiaba, com o suco de maçã, com o suco de uva, né? Outra dúvida que sempre me perguntam também é a respeito do suco de uva, né? Ah, Maria, e aquele suco de uva de garrafinha, aquele integral? É muita frutose, aquilo é o puro extrato da uva. Ah, mas e o suco light, não sei das quantas, é industrializado.
né? Ali tá cheio de açúcar, não só o açúcar da fruta, mas outros tipos de açúcar que são adicionados pela indústria para que aquele suco fique atrativo, fique gostoso, né? Então, suco de fruta, gente, também, mesmo que seja natural, não é pra gente consumir, tá? Principalmente se o nosso objetivo é perda de peso. E então, o interessante é comer a fruta, beba água, beba um chazinho e um café, tá? Não é pra você ficar bebendo fruta, entende? É contraproducente para o teu emagrecimento, é contraproducente para o controle da glicemia, para o controle dessa insulina. Gente, a insulina alta constantemente no nosso metabolismo, a gente sabe que é contraproducente para diversos fatores aí, né? Dentre eles o emagrecimento, tá? Então pensa nisso, fruta é pra gente comer, não é pra gente beber. Tá bem? E ao mesmo tempo também, fruta pra gente ter parcimônia, pra gente não pesar a mão, não exagerar, tá bem? E outra coisa muito importante, fruta é pra gente variar o consumo também. Então assim, num dia você come uma pera, no outro dia a banana, no outro dia a maçã, no outro dia uma laranja, no outro dia um mamão, um abacaxi. Faça rodízio de consumo de frutas, tá? Que é para você poder ter todo o aporte de nutrientes de todos os grupos, né? De nutrientes dessas frutas, tá? Cada grupo, cada cor de um alimento, de um vegetal ou de uma fruta se refere a um grupo de nutrientes diferentes. Então a gente tem necessidade de todos esses nutrientes. E pra gente poder ter esse aporte, né? Pra gente ter ter esse aporte de nutrientes no nosso corpo, é preciso a gente fazer esse rodízio aí de consumo, variar o consumo de todas essas frutas, tá bom? Então, recapitulando, fruta, guloseima da natureza, pra gente ter parcimônia, não é pra se entupir de fruta, tá? Frutas naturais. Frutas desidratadas, é pra gente ter mais parcimônia ainda, porque essa fruta perdeu a água dela e perdeu grande parte dos nutrientes. Ela só vai ter ali, em grande parte, frutose, que é o açúcar dessa fruta, tá? E terceiro item aqui, fruta não é para ser bebida. Não consuma suco de frutas, tá bem? Porque você tá consumindo frutose em excesso, açúcar em excesso, tá bem? Fruta é para ser comida, de preferência sempre para comer a fruta e não bebê-la, tá bem? Salvo aí algumas exceções, como é o caso do limão, né? Que você pode fazer um suco desde que você não adoce, né? Se acostuma ao sabor natural dos alimentos, né? Explore o sabor azedo, explore o sabor amargo. Gente, são sensações palatáveis que podem ser tão prazerosas quanto o doce e o salgado, que são as que a gente mais explora. Então aprenda a explorar o teu paladar com o azedo do limão, com o amargo do café sem adoçar, com o amargo de um jiló, por exemplo, que é um vegetal que também é gostoso. Tá? Se conhecer outros sabores, outras texturas. Sai desse vício, dessa loucura de açúcar, ou então só o doce e o salgado, né? Tá bom? Então, abra essa cabecinha aí. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho essa questão das frutas, do suco e das frutas desidratadas, tá bom? Um beijo!